fala é Cláudia Facini, hoje gravando mais um episódio, tendo a honra de estar falando novamente com uma pessoa que eu gosto muito, sigo no Instagram, acabei de saber que também tem um canal no YouTube. Vou deixar que ele se apresente. Babá Joaquim, por favor, mostre, diga pra gente quem é o senhor. Tudo bem, Cláudia? Obrigado pela oportunidade. Sua bênção, né? O principal que eu esqueci, me perdoe. O abençoe sua bênção sempre. Que eu sei abençoe. Se apresente, babá, diga, fale sobre o senhor. Sou Babá Joaquim do Ogum, Babá Joaquim Azevedo, Joaquim Azevedo. Né? Várias facetas em um homem só. Axé. Iniciado por Orixá Ogum, por finado José Flávio Pessoa de Barros, sou neto de Yanitim. Tenho meu Ilê-Axé em Saracuruna, Duque de Caxias, Ilê-Axé Megeu Miodara. Tenho minhas redes sociais, onde eu me conecto, me comunico com as pessoas e dou continuidade a esse viés jornalístico, né, que eu tenho. Moro também próximo à instituição religiosa, né, sou jornalista, produtor cultural, ativista socio-religioso. Tenho uma ONG chamada Odara Social, enfim. Sou um homem do Ogum, multifaces e todos os caminhos possíveis que ele me dá, eu vou seguir. Axé. Babá, vamos ter que começar escolhendo pedacinhos, né, sobre o que a gente vai falar. A ideia, né, nós vamos falar sobre a dualidade espiritual e o social no coletivo. O senhor como homem de axé, né, o senhor, claro, tem seus filhos de santo, sua casa, onde toca normal os seus orus e o seu xirê, mas acho sensacional e queria muito conversar com o senhor sobre a questão do Odara social, né, que o senhor consegue transportar a ideia da filosofia africana, né, de um coletivo, o senhor leva para fora do seu espaço físico, né, para além de pessoas que de repente nem são da religião. Eu queria saber como que o senhor, quando surgiu essa ideia, como foi esse trajeto e como ele está agora. Então, essa ideia surge no final de 2017. Eu conto com um amigo, né, um sócio, que a instituição é legalizada, né, tem CNPJ, tudo direitinho, tem sede. Então, eu conto, hoje, né, ela tem tudo legalizado. Eu conto com o Davi Pereira, na questão mais executiva, né, eu sou mais operacional. Conto com filhos e família para a parte social, né, de amparo alimentar, né, para os vulneráveis ou pessoas que se encontram dentro desse triste mapa da fome. Conto com filhos do Axé super capacitados para a questão ambiental e climática, né, com hortas orgânicas, enfim, e toda a segurança alimentar necessária para a população. Daqui de Saracuruna, eu atendo uma parte onde habitam, né, 25 mil pessoas, são 4 comunidades: Coreia, Ana Clara, Cangulo e Rasta. Uma parte abandonada de Saracuruna, porque fica de um lado onde aparentemente as coisas não são tão belas, né, quanto parecem, e por conta do abandono, o tráfico e a descrença das pessoas acaba fazendo com que tudo seja mais complexo, mais complicado. Então, quando eu me iniciei, né? Quando eu fiz parte da Umbanda, eu acho que começa mais pela Umbanda. Quando eu fiz parte da Umbanda, que nós íamos para a rua para fazer as entregas alimentares, de casacos, de agasalho e tudo mais. Hoje eu fiz um vídeo no Odara Social falando sobre isso. Eu entendia que aquilo ali era um ato humano, não religioso, né? Mas que vinha a partir do sacerdote que nos orientava a fazer aquilo ali. Olha, tragam seus casacos, agasalhos que vocês não estão utilizando, tragam um quilo de alimento, enfim. E sempre pensei, bem, esse é um bom papel, esse é um papel importante para um sacerdote.
Depois eu fui estudar a história, a construção do candomblé, atrelada totalmente ao período escravocrata, fui estudar as questões indígenas e vi que essa ideia de coletivo, né, ela é presente, latente dentro da nossa cultura, dentro da nossa crença, mas que infelizmente nem todos conseguem compreender por conta da individualidade de cada um. Mas aí o meu papel enquanto sacerdote é captar essas pessoas que têm interesse em fazer parte desse coletivo social, né? Mesmo tendo seu primeiro passo dado no religioso. E a partir disso a gente começa com 20 cestas, hoje nós entregamos 100 cestas por mês, está para chegar semana que vem, recebi a mensagem hoje. Sempre com muita dificuldade, pouco amparo, né, pessoal, eu tenho mais amparo privado de amigos que têm algum tipo de instituição, que recebe uma isenção aqui, uma isenção ali, mas mesmo assim você tem que ficar pedindo. Na questão do apoio individual, essa semana eu tenho batido muito nessa tecla, porque infelizmente eu tenho que dar o braço a torcer, eu não vou desistir, mas eu tenho que dar o braço a torcer quando as pessoas dizem que nós do candomblé somos muito desunidos. Nós não conseguimos dar amparo a causas quaisquer que sejam, de outras pessoas, de co-irmãos. Né? No meu caso é o Odara Social. Tem irmãos que precisam... Eu também preciso vender livros, né? E os meus livros dão a possibilidade de outros membros periféricos, né? Membros de comunidade a terem os seus livros. Porque meu livro, para quem não sabe, é bom usar o seu canal para poder falar, por mais que eu já fale nos meus, ele não tem cunho lucrativo. O dito lucro dele é para a construção de outras obras. Né? Então, como é que alguém com uma rede tão grande, tão ampla, ainda não vendeu um número micro de obras? Porque, infelizmente, não nos apoiamos. Então, persistimos, seguimos nessa batalha social, nessa atividade que é tão prazerosa para a minha pessoa e para o coletivo que me assiste. Falando sobre isso, são 2 pontos. Uma vez eu entrei em contato com o Mercadão, né, até para fazer um lançamento do Baba Márcio, e a primeira coisa que eu ouvi foi: não vale a pena porque as pessoas não leem. Aí eu, né, dei aquela parada assim, me impactei com a resposta, né? E fiquei assim: as pessoas não leem ou não se abre também espaço? Porque eu até entendo que boa parte das pessoas aqui no nosso país não tem acesso ao livro, porque o livro realmente não é algo tão viável e não é o primeiro consumo, né? Não é a necessidade, né? É necessário, mas não é a necessidade. E aí, de não ter esse estímulo, foi um primeiro impacto. E aí o senhor falando agora dessa questão de fazer e tal, por exemplo, o podcast, a princípio, quando eu pensei, foi em colocar material, colocar os materiais, pensando mais nos meus irmãos, que eles pudessem ouvir várias pessoas em assuntos mais específicos, até para que, de certa forma, eles conseguissem absorver algum conhecimento, conseguir argumentar um pouco melhor, articular, até quando fossem atacados. Esse foi o primeiro ponto. E depois eu percebi que na faculdade muitos me perguntam muita coisa sobre matriz afro. E aí eu falei, bom, então também tem que falar para esse público. E acredite, Babá, as respostas, os feedbacks que eu tenho são de pessoas que não são da religião. Eu tenho, assim, não vou dizer que não tenho, tá? Eu tenho 5, 4, mas o restante é tudo gente de fora, gente que não é, assim. Eu também me pergunto muito isso e confesso que eu fico até um pouco tristinha de ver o senhor como um homem que tem seguidores, um homem que já fala há muito tempo, voltando nessa tecla, né? Mas, enfim, vamos em frente, vamos falar, porque o senhor tem muito mais coisa boa para falar do que a gente
falar sobre isso, mas eu também reconheço que a gente precisa pensar em como melhorar isso. Eu ainda não tenho essa resposta não, Babá, mas a gente pode pensar junto sobre isso, sabe? Eu sou dessas. Então, Babá, aí o senhor faz, né, todo o seu trabalho social nas entregas das cestas, mas não é só para o povo do santo, correto? É para toda uma comunidade que está no entorno do senhor, certo? Então, a entrega das cestas e qualquer ação que o Odara Social, né, a Associação Odara Social executa, ela não tem cunho religioso. Eu não quero convencer ninguém a ser do candomblé. Ele é feito por pessoas oriundas de matriz africana, de segmento de matriz africana, mas 95% do meu público é pentecostal e neopentecostal, né? Cristão também. Tem um amigo meu que fala assim, é melhor você falar cristão porque você já engloba todo mundo, Uhum. né? Então, assim, e os 5% que são da minha crença, eu procuro saber o porquê eles se encontram naquela condição, né? Porque nós temos que amparar os nossos, já amparo todos, Sim. mas os nossos, né, falando em se tratando de religiosidade, precisam de mais atenção, fora o amparo alimentar. Eu quero entender o que leva, se é a questão acadêmica, se é a falta de emprego, se é uma separação, enfim. Procuro conversar um pouco mais, né, com essas pessoas, mas não tem nada voltado para a questão religiosa, até porque criador é um só, a gente que dá nomenclatura para ele. E assim, na verdade também não é assistencialismo, né? É uma forma de amparar, de acolher um ser humano que está no momento fragilizado, né? Isso não é uma constante. Pelo menos eu vejo nossa religião assim e vejo essa forma de estender a mão. Então, Babá Joaquim, eu sei que quando o senhor vai distribuir as cestas também vão com verduras, né, com algumas coisas naturais. E sei também que isso tudo é plantado no seu espaço físico, no Odara. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa outra parte desse plantio e até chegar na bolsa, né, de quem vai levar para casa. Então, essa parte orgânica, essa parte voltada para a segurança alimentar, ela ainda está sendo implementada, né? Até porque você tem que preparar a terra, é uma técnica que requer muito cuidado, é comandada por Lorena Frois e minha filha Mariane, né? Lorena Frois é técnica em meio ambiente e super conceituada no setor, então a Então gente está precisamos preparando. trazê-la aqui, né, Babá? Pô, vai ser um papo super bacana. Assim, ela é a Quero Bian ainda, muito. ela é a Bian, mas ela é muito, muito sagaz no que tange ao conhecimento dela acadêmico, Então o senhor né? já faz a ponte. Faço sim. E então a gente está nessa construção, né? Procurando parceiros, até porque é um investimento alto para se Sim, montar uma horta orgânica. E, na verdade, com a horta, a ideia principal é fazer com que as pessoas aprendam. Na verdade, é um curso extensivo. Tem um curso nosso e um curso linkado a uma instituição que ainda a gente ainda não finalizou a parceria, para que isso seja um extensivo universitário para uma galera de nutrição. Tá? show. E gerar renda para as pessoas que aprenderem, estiverem interessadas em aprender a plantar, a colher, né? Porque hoje o mercado orgânico ele gera uma receita muito boa para os moradores e para as pessoas que Sim. estão engajadas nessa causa. Então, além de alimentar as pessoas que são amparadas alimentarmente falando, também vai gerar receita para a periferia, né, para as pessoas que aqui habitam. Axé. Na verdade, o senhor acaba movimentando também essa parte de empreender, né? Não só para o seu espaço físico, como também de levantar outras pessoas, né? Que elas também possam, de certa forma,
produzir literalmente o seu sustento. Tem um livro do Baba Márcio de Jagum, que é o Euê, que tem um trecho em que o capítulo que ele chama de Axé e Atitude Sustentável, que ele fala assim: praticar religiosidade não se restringe aos rituais. Por isso, na elaboração de propostas ecológicas, consideramos atividades litúrgicas e também aquelas que são praticadas fora do espaço de terreiro. Mas em todas elas desejamos alcançar equilíbrio, paz e renovação positiva. Desde que eu vi o senhor com o Odara, eu lembrei desse trecho do livro, né? Porque o senhor vai além. Eu acho que a gente está o tempo todo dentro da religião falando dessa questão dos orixás, da gente ser extensão da natureza e deles estarem o tempo todo em nós, né? A gente fazendo essa troca. E eu vejo muito o senhor nessa posição, o senhor trazendo em ações afirmativas, de fato, o senhor fazendo, não ficando no discurso, não ficando né, num quem sabe, talvez, não esperando o melhor momento. O senhor fazendo e admiro muito, muito isso no senhor, e por isso que a gente está falando aqui sobre isso. E quando... Não sei se em algum momento o senhor já foi questionado, perguntado, o porquê que o senhor faz isso, o que de fato levou o senhor a fazer isso. Ok, eu sei que tem toda uma estrutura religiosa, né? Mas o que fez o Joaquim a querer de fato fazer esse Odara acontecer? Hoje eu estou falando mais baixo, né? De maneira menos efusiva, porque senão eu vou começar a espirrar e nunca mais vou parar. Tá? Ok. Mas só para te explicar porque eu estou falando tão concentrado. Mas vamos lá. Primeiro é importante frisar que ninguém é coitado. Na periferia não tem coitado, na favela não tem coitado. Nós estamos amparando para que a pessoa tenha tranquilidade de ir procurar um emprego. O outro passo é potencializar financeiramente a localidade que nós faremos com as hortas. E o terceiro passo, né, são 3 pilares que nós trabalhamos, é a capacitação e potencialização dos elementos, né, das pessoas que moram em favela. Mas primeiro de tudo, a pessoa precisa comer. Sim. Né? Depois a gente fala sobre outras questões. Já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Pois é, então são 3 pilares. A pessoa não vai conseguir aprender nada se ela não comer. Né? E se ela não tiver dinheiro, ou seja, não tentar gerar receita, ela vai achar sempre que aquilo ali é um assistencialismo, como não é um amparo, assim, um amparo momentâneo. Quando eles arrumam um emprego, eles saem desse quadro, entra outra pessoa, até porque são 25 mil pessoas. Eu tenho 500 cadastrados, vou refazer o cadastro, porque eu sei que muita gente já está trabalhando, né? E a partir disso, vamos ver quantos vão ficar para que a gente possa chegar ao número de 100 pessoas, que é o que a gente entrega. Por que eu entrego? Entrego porque eu sou muito humano, né? E Ogum é muito amigo, né? Então essa energia que habita em mim me diz que eu devo amparar as pessoas independente da religião que elas têm. Eu devo acolher, ajudar, né? E eu acho, né, pelo menos na minha ótica, eu vejo que o candomblessista, o umbandista, o kardecista, eles precisam ter um coração maior, né, do que as demais pessoas, porque a perseguição por eles também é maior. Assim como os judeus e tudo, enfim. É por isso que eu não consigo compreender a falta de união. Porque se você é perseguido, sozinho você é alvo fácil. Unido você se torna mais potente. A Então, própria quando as natureza pessoas mostra isso. não apoiam, quando as pessoas não apoiam alguma obra, algum projeto, as pessoas automaticamente desistem. Só que aí nesse momento eu sou do orixá que sou. Axé. Eu não desisto. E aí, na verdade, o que tem acontecido é que eu vou empurrando de goela abaixo das pessoas a minha presença e as minhas atitudes. Eu não consigo falar e pensar se dá.
eu faço, depois eu vejo de que maneira eu continuo. Tá? Assim foi no meu campo jornalístico, assim foi no meu campo cultural, quando eu peguei um monte de criança para poder fazer uma orquestra, uma banda, um grupo, um negócio chamado Samba Lonão, Samba do Caminho. Né? Assim que eu fiz santo, que eu me iniciei, eu fiz isso. Então, quando eu amparei crianças no campo esportivo, no âmbito esportivo, em Nilópolis e muitos lugares da Baixada Fluminense, Mesquita, Queimados, eu sempre começo e depois eu vejo que maneira eu continuo. Todos os projetos são que eu começo e eu termino. Ou estão em mãos de outras pessoas. Porque eu acho que palavras o vento leva, só vale o que está escrito. O senhor falando isso, eu lembrei de uma frase. Eu já fiz alguns treinamentos intensivos, né? Algumas imersões. E numa delas, o Saulo Coelho, ele falava muito assim: use o que você tem até ter o que você quer. Ou seja, faça, né? Com o que você tiver, tipo, não espere o melhor momento. E depois, fazendo também, fiz com aquele Paulo Vieira, que ele fala muito de autorresponsabilidade, de se assumir. E aí eu, como uma mulher de candomblé, e estudando a filosofia, eu vejo que essa galera aí faz o nome, arrasta pessoas, né? Fazem dinheiro em cima de uma coisa que a gente todo dia com os nossos itãs dentro do barracão a gente fala. É como assim, é como se a gente tivesse decorado, mas não tivesse absorvido o babá. Eu não sei se isso é uma percepção minha ou do senhor, mas eu vejo que do lado de fora, né, as pessoas falam sobre isso que a gente fala no candomblé e que às vezes a gente não pratica. Não sei se é uma percepção minha. Não. Eu vejo muito... Não tem outra forma de falar. Eu vejo muito modismo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo antes de entrar nesse campo. Na época da pandemia, o projeto começa antes da pandemia. Uhum. Na pandemia, muitas pessoas ajudaram. Né? Isso foi bacana. Foi onde eu conheci novas pessoas e fiz networks bons o suficiente para manter, né, essa minha entrega de 100 cestas, que já foi de 400 no auge da pandemia. Uhum. Né? Onde as pessoas estavam bem prejudicadas. Mas eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a imagem, né? E pouco com a terceira pessoa, né? Ou com o seu semelhante. Eu fiz um vídeo, né, dessas pílulas que eu faço, onde eu digo que o Lodumare, quando nos dá o sopro da vida, quando idealiza, né, molda o nosso corpo e tudo mais, ele nos faz parte complementar um dos outros. E aí eu te pergunto, Cláudio, será que não está faltando uma parte na maioria de nós? Ou será que essa parte já não até morreu? Porque quando você deixa é de se pensar. Sim. Eu sei que muitos olham o vídeo passa, às vezes ele alcança 22 mil pessoas, que por osmose podem entender e por osmose pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Infelizmente. Porque tem outra coisa no candomblé que é fato. Existem histórias contadas por pessoas, por abás, que são histórias que falamos todos os dias, que não são ouvidas. E a importância do abá é em passar aquilo que nós também transmitimos. Só que as pessoas não querem ouvir. Então, hoje eu sou abá, mas e continuo não sendo ouvido. Sou abá de muitos mais novos e continuo não sendo ouvido. Quando será que serei ouvido? Quando será que você vai ser ouvido? Porque o projeto que você executa nesse momento, o Exu Jética, é fundamental para a compreensão do orixá e da energia de Exu
desde a nossa existência através da chegada de todos nós pelo falo. Eu faço Orixá Ciclo da Vida, dou palestras sobre isso, contando desde onde você chega até onde você vai embora. Uhum. No seu cotidiano. Meu livro é o meu cotidiano através de todos os orixás. Mas será que as pessoas estão compreendendo isso? Será que elas têm interesse em compreender isso? Porque eu vejo também pessoas falando do indigenista, Bruno, pessoas falando do jornalista. E quando foram, né, os 20 índios desaparecidos, não houve a mesma comoção. Nem por parte da mídia, nem por parte das pessoas. Não estou falando que ninguém pode se comover. Todos devem se precisar, todos devem amparar. É um momento de fraqueza, de fragilidade, o amparo à família é fundamental. Mas e as 20 famílias? Também não mereciam? Então as pessoas vivem desse modismo, algo que não combina com o candomblé, porque candomblé é quilombo, candomblé é partilha, candomblé é um pacote de biscoito para 100 pessoas. Esse modismo que hoje faz parte dos adeptos do candomblé não combina com o candomblé, infelizmente. Candomblé é estudo, é conhecimento, é academia, tá? Porque as pessoas acham que o candomblé não é acadêmico. A última coisa, meu finado pai sempre disse, e eu concordo plenamente, dada a proporção da quantidade de coisas que temos que mentalizar, gravar e aprender, a última coisa que o africano e o seguidor de candomblé é burro. Porque temos que saber administrar, temos que saber contabilizar, temos que saber cientificar as coisas, temos química, temos todos os elementos acadêmicos que nós aprendemos. Devemos saber falar, porque toda a nossa transmissão é oral. Por mais que a gente partilhe de informações hoje com a mídia, ela não deixa de ser oral. Ela continua sendo oral, só com amparo tecnológico. Tá? Não vai existir a Bíblia do candomblé. Sim. Por mais que alguns cultos estejam tentando fazer, ainda não vai existir a Bíblia do candomblé. Candomblé é cultura local. É igual frase de vó. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Isso aí é um Itã de Ifá de outra ordem. Uhum. Então, nossa transmissão vai ser sempre oral. E esse respeito pela sapiência dos nossos abás deve sempre existir. Desculpa, Cláudio. Não, tranquilo. É porque o senhor vai falando também e eu vou pensando e repensando várias coisas. Eu entendo a oralidade dentro do candomblé, acho magnífico e também vejo que oralidade a gente tem o tempo todo, tem até nas instituições privadas de ensino, né? A gente se comunica, claro, pelo corpo, com gestos, mas em maioria pelo som, né? Pela voz. E eu fico pensando também, Babá, a resistência, né? Dessa coisa da gente falar, da gente escrever, né? Ficar querendo botar o candomblé no acadêmico. Mas, assim, a gente dá tanta referência de África e, na verdade, os nossos, né, o povo preto que veio na diáspora eram pessoas que já sabiam ler e escrever, até porque no Egito já foi a primeira universidade no mundo. Já se tinha. O problema é que eles não puderam trazer a tecnologia que eles já usavam lá e tiveram que se fortalecer mais ainda pela oralidade. Mas isso já existia. Então, assim, por que o senhor acha que tem essa resistência dentro? Claro, já evoluímos muito. A gente hoje já tem, principalmente, quem fala de povos iorubá, hoje você tem muito mais material, né, para ler, para ouvir, né, para ver, o audiovisual também está aí, mas o que o senhor pensa sobre essa resistência? Porque, assim, mesmo que a gente escreva tudo, claro, não estou falando de fazer uma bíblia, um livro, assim, mas eu digo assim, mesmo que a gente escreva, porque olha só, a gente não usa o caderno, todo mundo que começa lá, o Yahoo tem o seu caderninho, né, é uma forma de guardar. Por que o senhor acha que a gente tem essa resistência? Olha,
ser complexa essa resposta, mas... É um abacaxi pro senhor descascar. É a única que eu vou saber te conceder hoje. De repente, se minha cabeça tivesse com menos gripe, né, menos coriza, eu poderia informar melhor. Mas vamos lá. Não é tão interessante, assim como temos na política, que todos saibam tudo. Essa é a minha visão. E o tudo, às vezes, é nada. Por exemplo, todos nós sabemos que a hóstia é um pedaço de pão. Mas como se faz a hóstia? Aí é o aô, aí é o segredo. Sim, sim. Então, saber que há um pombo, por exemplo, num bori, dependendo do bori, não vai te dizer o que se reza, o que se canta e como se faz. O fundamento, né? O aô continua escondido desde que ninguém escreva. Agora, falar sobre os ritos existentes vai desmistificar a construção demonizadora que fizeram com o candomblé. É sobre A iniciação pode ser contada. Eu te confesso que não conto, porque as pessoas já têm problema demais com a escrita que faço. Então, se eu contar sobre uma iniciação, as pessoas vão entender que eu estou querendo aparecer e não que eu estou querendo alfabetizar. Sim. Tem um outro projeto que não vai à frente, mas que começa agora em agosto, depois de muitos anos de luta, no Instituto dos Pretos Novos, que é o Alfabetizando Nossa Fé. Onde eu vou estar fazendo uma palestra, 16 palestras, explicando o cotidiano, a vivência, a nossa relação com todos os orixás desde o acordar. Ou desde o nosso nascimento. De maneira bem simples, bem tranquila, como um aperto de mão, por exemplo. Um aperto de mão tem a energia de um orixá. Sim. O tacalô e o assopro e o abanar têm a energia de outro orixá e por aí vai. Então não é interessante que as pessoas saibam disso, porque aí vamos para a falha do religioso. O religioso, assim como eu vejo no pentecostalismo, ele cria interpretações próprias para justificar o que ele deseja. Então, de repente, pode não ser tão interessante termos tudo escrito para que as pessoas não criem suas metodologias por não ter acesso ao AU. Porque se você reparar, existem vários tipos de igreja pentecostais com vários nomes que não são bíblicos. Porque as pessoas entenderam o que elas quiseram e criaram assim os seus templos. Arrebataram suas ovelhas e assim se foram. Já imaginou se o candomblé não tivesse mais que ter os 7 anos, porque a pessoa ia ler e entender e abrir a sua casa? Sim, Há de se pensar também sobre isso. Então, eu acho claro. que existe um mix de interesse. Sim. De bons interesses e de interesses que podem ser problemáticos de acordo com os adeptos. Sim. Não, quando eu falo da escrita, eu não estou falando do fundamento, mas de se falar sobre o rito, digamos assim, sabe? Não o fundamento, se vai pela esquerda, pela direita, se começa daqui e dali, não estou falando disso, né? Mas das possibilidades de coisas que a gente tem que não são à toa, né? Que o rito, ele vem porque tem um mito. Então, a gente faz essa ligação até para acabar com essa coisa de demonização em torno da religião. Mas entendo também que... Imagina só, que aí vocês vão cortar e vão emendar. Lembre quantas casas de candomblé existiam em outrora. Lembre quantas foram construídas a partir do tempo litúrgico, escolha sagrada do Obi, do Orobô e dos Búzios. Veja quantas temos agora e imagine quantas seriam a partir do entendimento lógico da leitura e compreensão e interpretação de texto de cada ser que faz parte do candomblé. Não se trata de AU, se trata do que as pessoas querem fazer. Olha a barbárie que a gente está vivendo. Sim. A gente vota mal a beça. A gente votou em Bolsonaro, cara. Não vamos entrar... Não, só para você poder entender.
sim, sim. Então, assim, imagine como seria vivenciar uma casa onde as diretrizes ao hoje são dadas a partir de uma leitura e um entendimento particular de cada ser. Seria complexo. Como o senhor tocou aí na política, o que o senhor pensa sobre se falar sobre política dentro dos terreiros? Se falar de política, que eu digo, não, vamos votar no fulano, mas falar de como funciona por exemplo, o sistema eleitoral, de falar sobre o que são, para que servem e a importância, principalmente de nós, povos de matriz afro, de se ter políticas públicas, entendeu? Fazer com que as pessoas entendam, porque assim, não tem como. Por exemplo, a gente precisa legalizar para ser números, para poder pedir alguma coisa, né? Para pleitear um direito que temos pela Constituição, uma vez que somos religião. Mas não temos como mostrar, mensurar isso, porque nós não temos todos legalizados. Para legalizar é um CNPJ, que tem um estatuto. Então, assim, são várias amarras. E muita gente realmente não sabe como funciona, como isso acontece. E até essa questão de chegar até a hora do voto, né? Que vai dos passinhos pequenos até esse momento. O que o senhor acha sobre se falar sobre política dentro dos terreiros? Eu acho que voto é individual, né? Cada um Sim. vota em quem quiser. Uhum. Só que falar de política dentro dos terreiros não passa por uma indicação de voto. Sim. Mas sim pela compreensão política existente dentro da nossa diáspora desde a criação da mesma em nosso país. Uhum. Né? A política barganhou a opressão durante anos. E semi-libertos que somos, ainda vivemos a opressão e a intolerância das pessoas que se dizem contra por quaisquer motivos que sejam. A política existe dentro do candomblé desde que as casas matrizes abriram seus espaços para que pessoas influentes entrassem na mesma e, mesmo enquanto sociedades civis, que é uma organização, um aglomerado de organizações de pessoas influentes, né, ou de instituições influentes, passaram a pleitear coisas dentro da Constituição. Direito de se expressar religiosamente, direito de fala, direito de manifestação, enfim. Por mais que não seja respeitado, a Constituição abraça algumas dessas ideias apresentadas por nossas casas matrizes. Então a política não é uma coisa que eu, Joaquim, quero falar dentro da minha casa, que o pai Márcio de Jagum vai querer falar dentro da casa dele, ou qualquer outro sacerdote ou sacerdotisa vai querer falar. É algo que existe dentro da nossa cultura. Tá? Nós somos uma sociedade civil. Um quilombo é uma sociedade civil. Então, enquanto sociedade civil, precisamos nos posicionar para que possamos reivindicar coisas que não estão dentro da proposta governamental, dentro da proposta política. E explicar o porquê de esquerda a direita dentro de uma casa também te faz compreender que há uma construção e uma ligação do povo preto, do povo favelado, do povo periférico com o viés esquerdo, que é o viés trabalhista. Não que a direita não trabalhe, só que é como se fosse a direita é o empresário e a esquerda é o patrão, é o funcionário. É simples de compreender. É que existem tantas palavras elegantes, acadêmicas sendo usadas que as pessoas se perdem. Sim. Tá? Mas é simples de entender. Ambos são trabalhistas, ambos respeitam a classe trabalhista, mas um gosta do empresário e o outro gosta do funcionário. E o candomblé se alinha mais com a ideologia de esquerda, independente da esquerda que você queira abraçar. PSOL, PDT, PT, problema, esquerda. Mas você pode votar na direita? Pode, você só está indo contra aquilo que é histórico, não é aquilo que o seu sacerdote ou sacerdotisa quer. Então falar, explicar, compreender, dar esse espaço de fala dentro das casas de candomblé sobre política é fundamental para que a gente melhore essa ideia do voto,
melhore essa possibilidade de eleger um dos nossos, que eu entendo também os motivos das pessoas ainda não terem elegido, né? De abraçarem pessoas que abraçam, ao invés de abraçar os nossos, eles abraçam quem já está dentro do contexto, mas não abraçam os nossos ainda. Mas não abraçam por quê? Porque eles sabem que, infelizmente, a política que vai ser trabalhada por algumas pessoas, não em sua maioria, vai ser a política do umbigo. Não vai ser uma política de conhecimento, não vai ser uma política ampla, não vai ser uma política voltada para o povo. Ah, você vai falar do povo? Não, você vai falar do povo do candomblé, no mínimo. Tá? Porque o neopentecostal, ele governa, ele preside, ele faz qualquer escolha, qualquer lei, apresenta qualquer lei a partir da ideologia religiosa dele. Sim. Então, é só uma questão de entendimento. Mas votar, no final de tudo, votando mal ou bem, cada um vota onde achar melhor. Mas eu acho essencial falarmos sobre política dentro das casas de santo, de maneira branda, desde que aquilo não incomode ninguém. Na verdade, falar de política é importante falar em qualquer lugar, desde que haja diálogo e não discussão. Sim, então, é como eu falei, né? Não é falar de partido. É porque quando a gente fala muito de política, parece que a gente está falando de um partido, a gente está falando de um político, quando na verdade não. É a gente de fato entender como funciona o nosso sistema, né? A eleição no nosso país, e para a gente poder tentar fazer da melhor forma possível, sabe? Eu vou ser muito sincera com o senhor. Quando eu tenho algum irmão que fala para mim que vem reclamar de bancada evangélica, porque o pessoal também só se pega nisso, na bancada evangélica, né? Eu já digo, olha, não reclame da bancada evangélica. Se você não faz nada, se você não vota pelo menos em alguém nosso que está tentando, você não pode reclamar de bancada evangélica. Porque eles estão lá porque eles se uniram e se apoiaram, sabe? Também eu, Cláudia, não acho que uma bancada macumbeira. Não, eu acho que a gente precisa de uma bancada diversa. Uma bancada que tenha o macumbeiro, que tenha qualquer religião, que tenha a mulher preta, que tenha a pessoa da comunidade, que tenha o indígena. Quanto mais essa bancada for diversificada, mas as falas vão entrar sempre em conflitos. Mas terão debates. Hoje a gente não tem nem isso. Porque reina assim, um pensamento só, né? E a gente não consegue debater mais nada. E eu continuo dizendo que eu acho muito importante a política ser falada dentro dos terreiros, mas para isso, sabe? Das políticas públicas, de como poder enxergar a necessidade desse povo, que é o povo também, né, Babá? Que em sua maioria é o povo que elege, é o povo que mais precisa, é o povo que está na comunidade, o povo onde de repente ainda não tem água encanada, né? Enfim, é um todo, né? E tá a gente falando de política. Não, só para finalizar, existem direitos e deveres para uma instituição religiosa que os gestores religiosos, né, desconhecem, né? Os templos pentecostais ou neopentecostais, não é que eles têm aporte financeiro grande ou aporte financeiro qualquer que seja para fazer suas obras, é porque com o seu CNPJ, com a legalização, você consegue barganhar em cima do ICMS, dos impostos das instituições, eles te fornecem. Então, assim, é caro, então vamos criar leis, ou que se tem algumas pessoas para que sejam criadas leis, que eu acho que já até tem. Eu não vou lembrar, que sou péssimo de gravar números. Para que a gente tenha direitos de fazer a abertura do CNPJ de maneira mais branda, que tenha alguém instruindo isso aí, enfim. Mas é necessário a legalização para que a gente passe a ser estatística do IBGE, porque os números do IBGE estão totalmente fora da realidade, né? É necessário que as pessoas também se posicionem enquanto seguidores do culto de matriz africana, seja ele qual for, né? Porque senão você não conta como estatística, e aí parece que a gente tem 1.000 adeptos e o outro 1 milhão, que não é essa matemática. Sim. Essa matemática ela é irreal. Enfim, mas é extremamente necessário a gente falar um pouco sobre
entendimento político. Acho que essa é a melhor palavra. Bom, a gente já falou sobre o Odara, a gente já falou sobre a sua parte aí de sustentabilidade aí, de poder estar produzindo coisas orgânicas. E agora eu quero falar sobre Eu, Você e os Orixás. Quero falar desse livro, por que esse livro foi escrito, quando ele foi escrito, como ele foi escrito. Eu quero saber disso, professor. Então, Eu, Você e os Orixás vai de encontro e se conecta com o título mesmo. É a minha história dentro desses 24 anos de religiosidade que eu tenho. Tudo que eu vivi, convivi e aprendi está nesse livro, né? De Exu a Oxalá, né? O Orixá e entidades de Umbanda. Assim, as pessoas falam, caramba, você falou sobre baiano. Eu tinha uma relação muito bacana com o baiano. Eu tenho uma relação bacana com o marinheiro, né? Com o marujo, né? Mas faz parte da linha. Então, eu procurei trazer nessa obra tudo que eu compreendi para o cotidiano das pessoas que querem, que já fazem parte e querem ingressar dentro do culto. Esse livro foi escrito, de fato, em 2019, meio à pandemia, onde as pessoas estavam muito, muito nervosas, sem saber o que iria acontecer, e meu parceiro Jailson Silva Souza, né, do Instituto Maria e João Aleixo, me convidou para fazer essa obra, porque ele tem uma editora dentro do Instituto, né, dentro de uma ONG periférica, né, que é a Uniperiferias. E a editora Periferias, ela abraçou a minha obra, assim como ela abraça outras obras de outros autores também periféricos, potencializando, fazendo com que o material fosse da maior qualidade possível. Assim, as pessoas que trabalham na parte literária, agentes literários, quando pegam, falam, nossa, a qualidade é sensacional, assim como os livros do Pai Márcio, né, que sempre fala muito dos livros do Pai Márcio, que a qualidade, assim, não dá para você fazer qualquer livro, né? E quando você falou que as pessoas não têm o hábito da leitura, no Mercadão não é legal, é porque as pessoas do nosso país, não é do Mercadão, elas não têm o hábito literário, né? A gente perdeu esse hábito que era nos fornecido na escola, né? Tinha uma importância você ser o orador de turma. Hoje não há mais essa importância, né? Então, nos preocupávamos muito com a leitura porque sabíamos que a qualquer momento a professora poderia virar e falar assim, leia fulano tal parte. Então você era obrigado a saber ler ou ter o costume de ler alguma coisa. Mas infelizmente perdemos, né, esse interesse. Mas é possível que essa fala que nós tivemos de trazer o candomblé mais para a literatura aproxime as pessoas como o pessoal do culto a Ifá, né? Do pessoal do culto de Ifá tem o costume da leitura porque está escrito, né? Os tratados estão escritos. Então, trazer para o candomblé essa ideia de partilha do que é possível através da literatura, como eu fiz no livro Eu, Você e os Orixás, né? E tantos outros que já estão aí em pauta, é fundamental para que a gente, pelo menos o povo de candomblé, crie o hábito, né, de ler. E entendo também que outrora as pessoas viviam a questão do analfabetismo, né, a construção do nosso segmento é um quão distante da academia, mas dentro dessa nova realidade, dentro dessa realidade que vai se propondo, acho que é válido, né, em meio a tantos acadêmicos, a gente trazer um pouco mais de literatura para a nossa diáspora. Axé. E a gente tem muita coisa boa escrita, tem, né, muita coisa boa. Hoje, desde a literatura infantil, né, até vocês que estão escrevendo algo mais moderno sobre o nosso dia a dia, com uma visão filosófica africana. Então, não falta convite à leitura, né, a saber, a pensar, a repensar o sagrado. As pessoas usam uma linguagem muito bonita, né, usam uma palavra muito bonita, epistemologia, né?
pro que eu falo, né? Eu chamo de bússola cotidiana. Para ficar mais fácil pro leitor, porque essa palavra é muito complexa que você dita, vamos combinar. É igual quando falam de cosmologia, cosmogonia, né? Eu também acho uma palavra bonita, mas eu falo assim, tá arriscado alguém pensar numa parada tipo horóscopo, Sim, sabe? Os sim, cosmos se alinhando. Claro, é uma percepção de mundo, mas eu particularmente adoro palavras difíceis. não, dentro do âmbito acadêmico, no meio das Sim, palestras, sim. você utilizar, eu acho que não soa tão mal. Mas se você for Aham. falar, por exemplo, se eu for divulgar o Ah, meu livro, né, falando que é a epistemologia da história, não vai vender. Já não está vendendo falando que é a bússola sim. cotidiana, então, assim, tô brincando. Meu livro vendeu bem, está no número bom de vendas. Preciso vender mais para amparar mais pessoas nas suas obras, Axé. mas as pessoas abraçaram, né, a ideia. Eu ainda não tive, né, graças a algum, ainda não tive feedback negativo, só tive feedback positivo. Só Axé. tive um feedback negativo que não tem marca-texto. Marca-texto não, como é que é o nome daquela folhinha que bota no meio para marcar a página que você tá. Marca a página, marca a Marca a página, marca. página. Só, foi a É, única pessoa que falou aham. assim, pô, o livro tá maravilhoso, só não tem marca-página. Ponto. Só. Acho que foi a única que eu ouvi até hoje. Ok, então, né? Faz uma dobrinha ali na folhinha, ou então pega aquela orelhinha do livro e Pois marca. é, pois Eu é. vivo fazendo isso. Babá, agradeço de todo o coração, porque a gente está chegando no final. Eu teria milhões de coisas, ideias para trocar com o senhor, né? Mas quero que o senhor faça as considerações finais, que o senhor mande, como diz o senhor, aquele axé, que essa entonação só o senhor tem, né? E quero muito que a gente possa gravar literalmente um outro episódio. Perdoa, eu tô rindo por, porque a gente está regravando esse episódio aqui hoje, mas eu espero numa outra oportunidade a gente poder estar falando de outras coisas, né? A gente possa estar batendo esse papo aqui. Então, eu deixo o senhor fazer as considerações finais. Cláudio, obrigado. Desejo que Exu te acompanhe nesse processo do Exugética e tudo Axé, que você planejou, idealizou para esse projeto aconteça 10 vezes mais, né, positivamente falando, axé, babá. e que algum possa te acompanhar nessa questão tecnológica, nessa questão inovadora, Axé. nessa questão potente, tá? Agradecido demais pela oportunidade. Gravaria mais 10, 20 vezes se fosse possível. Me convide mais vezes, tá? Sempre que Com possível certeza. estarei disponível. E que o sangue tenha sempre uma folha de cura para todo e qualquer mal na sua vida. Axé, babá, axé. De coração. Estou muito feliz de estar podendo trocar essa ideia com o senhor, de estar aqui. Vamos nos falar mais outras vezes, novamente. Com certeza que o sangue possa sempre proteger o senhor e os seus, guardar, fortalecer, né? Ter a cura, não só a cura para algum mal, mas que tenha aquela cura, né? Daquele acalentozinho que a gente às vezes precisa numa coisa tão simples, e que ele possa se mostrar assim para o senhor. Obrigada imensamente. E para vocês que chegaram até aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Beijo, beijo. Beijo, aquele axé. Tchau, tchau. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.